Ana, eu queria começar perguntando o seguinte para ti. A gente vai aqui numa questão um pouco mais ampla, não tão fechada nisso que a gente está vendo, nesse cenário que a gente está vendo hoje, que envolve os militares na questão do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, enfim, da participação no governo Bolsonaro. Vai ser uma coisa, digamos, um pouco mais ampla e vou pedir uma resposta tua num sentido mais professoral, digamos assim. Nós tivemos ditaduras militares aqui no Cone Sul, aí no Cone Sul, eu estou na Europa, aí no Cone Sul, né, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, enfim, os mais diferentes casos aí, com o Stroessner, com o Videla, com o Pinochet no Chile, com os sucessivos aí 5 governos militares no Brasil, de 1964 até 85, enfim, com características diferentes, né, bastante diferentes. E o fim dessas ditaduras também resultou, digamos assim, em desfechos diferentes. A Argentina, por exemplo, no juízo das juntas militares, mandou esses caras para a prisão perpétua, embora depois eles tenham sido anistiados e só 20 anos depois voltaram à prisão. O Chile conseguiu ali mudar muita coisa, mas ainda vive sob uma constituição muito antiga, do período, inclusive, da ditadura Pinochet. Pinochet não foi para a cadeia, mas viveu como um sujeito meio que enclausurado, chegou a ser preso no Reino Unido em 1998, ficou detido 2 anos, até que conseguiu voltar para o Chile sem receber uma condenação da justiça da Espanha, enfim, tem tudo isso. Argentina, Chile, esses 2 países maiores, né, já trocaram de governo aí, governos que flertam muito à direita, muito à esquerda. Hoje, nesse exato momento, a Argentina está sob o comando do Javier Milei, um ultra reacionário de extrema direita, já esteve nas mãos de governos muito mais à esquerda. O Chile já foi governado pelo Piñera, teve recentemente aí um candidato, né, o Cast, que era um pinochetista assumido, disputou o segundo turno com o Gabriel Boric. Enfim, o que a gente percebe é que os militares nesses 2 países parecem efetivamente ter tirado o cavalo da chuva e terem se isentado da maior parte, ou pelo menos da parte mais problemática, das discussões políticas nacionais. Eles não participam. O governo do Milei é curioso porque eles não colocam a cabeça para fora. Ele o tempo todo parece instigar os militares, a polícia, mas os caras se mantêm o tempo todo ali sem cruzar muito a linha. O que acontece no Brasil que a gente não consegue, de forma alguma, acabar com essa tutela? Eu sei que isso tem uma relação com a lei de anistia, com a impunidade, com tudo isso, mas hoje, passado tanto tempo, né, 46 anos da lei de anistia, como é que a gente lida com isso? O que se passa e como é que a gente pode conseguir aí virar essa página definitivamente? Bom, Henrique, você fez um bom compilado assim da América do Sul. Eu acho que a única coisa que faltou acrescentar é que a Argentina, de fato, é a referência que a gente tem do ponto de vista do país que conseguiu mais avanços. Não só no sentido das punições aos militares que praticaram crime durante a ditadura, mas também no sentido de construir um Ministério da Defesa, de ter uma política de defesa onde os civis participam largamente, construir uma política mais defensiva e menos ofensiva. Então, assim, ela é uma referência em vários sentidos para outros países da América Latina. E tem um motivo para isso que não tem tanto a ver com a ditadura. O principal motivo é a derrota na Guerra das Malvinas. Então, o que aconteceu? No final da ditadura militar argentina, o que se espera? O militar pode não ser um bom político, mas ele tem que ser um bom militar. Se você entrou numa guerra, espera-se que você vença essa guerra. E eles perderam essa guerra. A Guerra das Malvinas foi travada contra a Inglaterra. Um nome, inclusive, hoje ainda é uma disputa permanente, né? Na Inglaterra, eles consideram as Falklands como parte do território deles. Só que para a população argentina, o que eles olharam e falaram? Ué, esse povo não consegue nenhum ganhar uma guerra, vão conseguir me governar, vão conseguir resolver todos os problemas do país. Então, eles saíram muito desmoralizados da guerra, não só do processo das crises econômicas, mas também por causa da derrota militar. Isso abriu uma janela histórica de oportunidade para mudanças. A gente não teve uma Guerra das Malvinas no Brasil. A rigor, a nossa população sai da ditadura militar, em larga medida, ainda gostando dos militares, atribuindo a militares características como a do milagre econômico, na época deles funcionava, ou não tinha corrupção. Então, assim, tem um conjunto de comentários
que eles passam a se tornar mais explícitos com o início do governo Bolsonaro, mas eles não vêm do governo Bolsonaro. Eles já estavam presentes na cultura política e na sociedade antes desse governo Bolsonaro. Um pouco tem esse componente da anistia, de como funcionou, né, a transição, um pouco por causa do grande poder político que eles vão para a construção da nova Constituição de 88. Na Constituição, eles mantiveram, eles blindaram um conjunto de áreas que são as áreas estratégicas deles. Então, assim, a educação militar, a justiça militar e a inteligência militar não sofreram nenhum tipo de controle externo. Então, assim, eles conseguiram. Quando eu falo isso, é porque não, é óbvio que é ruim, gente. Mas assim, uma coisa é a gente considerar que algo é ruim. Outra coisa é aquilo ali ser ilegal. Porque é legal. Do ponto de vista jurídico, eles conquistaram essas áreas de reserva para eles durante a transição. Então, acho que tem todo um processo mesmo que a anistia contribui para, mas não resolve. Trazendo isso para o momento contemporâneo, é isso. O Milei, ele tem conseguido desconstruir uma parte desses avanços, por exemplo, que a gente viu na Argentina. Ou seja, a gente ter a punição de militares que se envolveram em crimes é uma pré-condição para a gente avançar do ponto de vista de construir uma política de defesa democrática. Mas ela é só uma pré-condição. Ela não é a resolução de todos os nossos problemas. Assim, a salvação da lavoura, punir 1 ou 2, está tudo resolvido. Punir 1 ou 2, a gente resolveu o problema do judiciário, daquele 1 ou 2 ali que foi indiciado pela Polícia Federal, se a gente fosse usar o dia 8, né, já trazendo um parâmetro para agora. A gente precisa de ver o que a gente faz com esse conjunto da instituição que tem práticas antidemocráticas muito antes do governo Bolsonaro começar. Ana, deixa eu só trazer uns comentários aqui, agradecer, olha, o superchat, que a gente estava aqui entrevistando o Antônio Pitanga sobre cinema. Ótima ideia chamar o Pitanga, obrigada, vamos trazê-lo mais vezes. Outro superchat que eu quero agradecer aqui, do Luiz de Paula, comentando o assunto anterior, né, desse manifesto pró-Trump do Zuckerberg. Estamos na mão do palhaço, nossa identidade digital está nas mãos das Big Techs. Mas, Ana, é o seguinte, amanhã é um dia histórico. O presidente Lula, inclusive, está planejando aí um ato em defesa da democracia, já convocou os comandantes militares que vão estar lá, só que a tropa dos que se dizem vítimas de 8 de janeiro também estão todos assanhados, querendo fazer um movimento. E aí, qual o sentido disso para a questão militar, Ana? O que significa o 8 de janeiro? Será que vai rolar de novo aquela disputa que rola do 31 de março ou 1º de abril, dependendo aí da fonte, com o 8 de janeiro? Como é que você vê isso? Bom, eu acho que eles deveriam sim ter sido convidados. Acho que você não está convidando indivíduos, você está convidando, na verdade, pessoas que são responsáveis pelas 3 forças, né? Eles estão ali enquanto cargos públicos, né? Não enquanto personalidades públicas, então até aí está tudo bem. Eu fiquei satisfeita com como o Lula está pensando esse ano, dia 8, sabe? Ano passado eu fiquei muito angustiada, porque é algo muito significativo você ter a quebra dos 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário foram atacados e ter só uma cerimôniazinha no Congresso. E ano passado foi isso que aconteceu. Eu acho que agora, talvez, com as revelações da PF, o poder público tenha se de fato se empoderado de, olha, peraí, isso aqui a gente não é uma página que é possível de ser virada. A gente precisa parar e olhar e pensar. Então, assim, gostei, inclusive, da programação de descer a rampa, que eu li em algum lugar que Lula estava imaginando em algum momento também de encontro com personalidades. Porque é isso, a gente precisa discutir o que foi o dia 8. E discutir o que foi o dia 8 passa para além da punição do Bolsonaro. Por isso que foi bom, inclusive, essa pergunta anterior do Henrique. Porque vai para além da punição. Tem uma dimensão mesmo de reconstrução de uma cultura política que seja democrática. E passa por aí também o controle das Forças Armadas. Então, assim, eu gostei do anúncio do presidente para o dia 8. Espero que os comandantes estejam lá. E a gente vai observar como vai ser esse comportamento.
Eu não pensei tanto numa disputa com o dia 31 de março, não. Eu lembrei muito, foi de quando a Dilma estava anunciando a Comissão Nacional da Verdade. E aí eles foram, porque é isso, enquanto cargo institucionalmente eles precisavam participar, mas eles nem aplaudiram. Tem as imagens, inclusive, de todo mundo aplaudindo eles lá muito sérios, assim. Então, a militar, foi ótima essa discussão anterior, que eu peguei o finalzinho, porque essa dimensão do simbólico, ela é muito significativa para quem acompanha, né, a dinâmica militar. O que a gente vai chamar, sei lá, nas operações psicológicas, todas essas dimensões do simbólico, dos memes, né, das piadas. Então, a gente tem que ver também como é que vai ser o comportamento deles na cerimônia. O dia 31, assim, isso não devia nem estar na pauta, né? Vamos ser honestos. A possibilidade de lançar cartas comemorando um golpe de Estado de 64, assim, é uma coisa, assim, tão absurda na minha cabeça. É absurda institucionalmente, quando o Ministério da Defesa lança, e foi isso que aconteceu durante o governo Bolsonaro, mas já era absurdo também quando os clubes militares, por exemplo, que contam com uma parte de orçamento público para o seu funcionamento, lançam. E tá tudo bem, né? Ninguém fala nada. O máximo que a gente teve até agora foram as posições da Dilma mesmo, mais ferrenhas no sentido de, olha, não pode ter manifestação pública. Mas as manifestações privadas, elas permaneceram. Eu presenciei elas por mais de uma vez em eventos, por exemplo, um momento de bater palma para poder celebrar que aquilo ali tinha sido uma data em que o Brasil foi salvo da ameaça comunista que pairava solta, o fantasma, né? O fantasma do comunismo que pairava solto pela América Latina. Então, assim, acho que tem essa dimensão eu pensei sim no 31, mas eu acho que a Comissão Nacional da Verdade, o lançamento dela, talvez seja para a gente um parâmetro de como vai ser o comportamento. Henrique? E, Ana, nessa toada aí que você está falando a respeito da comemoração e tal, como é que soou para ti, especificamente, aí é um caso singular, né? Esse vídeo institucional da Marinha, sob o pretexto de comemorar o dia do marinheiro aí, uma piada, né? Que não estava comemorando nada, aquilo é um assinte, tratou todos nós, enquanto cidadãos civis do Brasil, a imensa maioria da população, tratou todo mundo como vagabundo ali, como alguém que não faz nada, e os militares não, os verdadeiros trabalhadores lá, botaram os caras lá fazendo cosplay de Forte Apache, rastejando na lama, aquela coisa toda. Aquela propaganda institucional, ela foi autorizada, obviamente, pelo almirante Olsen, que comanda a Marinha. E que foi um cara até legalista no momento da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, foi o único dos comandantes que foi diretamente na troca de comando, prestou continência ao ministro da Defesa, José Múcio, ao presidente Lula, tudo ali de uma forma, foi o que evitou mais problemas. Mas aí o cara vai contrariado com o ajuste de cortes aí, enfim, dos gastos públicos, e lança um troço daquele ali, que aquilo é algo bizarro, eu não consigo imaginar, só no seriado do Monty Python é que um troço daquele era possível. O cara chamou todo mundo de vagabundo e falou que o militar é o único que trabalha. Ainda encerrou dizendo, né, quer privilégio? Venha para a Marinha, né? Assim, um deboche, é um assinte. Como que é esse caso especificamente? Eles ainda se sentem muito livres para tomar uma atitude dessa, confrontando o presidente da República e o ministro da Defesa? Nossa, tem várias camadas na sua pergunta, Henrique, eu vou por parte, tá? Assim, primeiro, assim, a gente tem civis e militares que trabalham muito e que levam a vida boa. Então, a gente não é realista essa dualidade civil-militar quando se trata da análise das condições de trabalho. A gente vai ter civis que realmente são aquela imagem lá da propaganda, estão na praia tomando champanhe, e a maior parte dos civis é a maior parte da classe trabalhadora, né? Precarizada, dobrando jornada para tentar complementar a renda familiar. E no caso dos militares, a situação também é um pouco parecida. Assim. Vai ter a turma que fica na burocracia, e aí é liberada meio-dia na sexta-feira e fica ali só no computador, resolvendo coisa no administrativo tradicional, assim. E tem a turma que, de fato, rala muito mais, tem que dobrar a jornada, que quem fica embarcado, por exemplo, às vezes fica meses longe da família. Então, assim, a primeira comentário que eu faria sobre esse vídeo é que ele é extremamente leviano para com o próprio marinheiro, no sentido, assim, de pensar o que é a profissão do militar e que tipo de exigência ela traz.
ela desqualifica. É difícil até de falar, por exemplo, privilégios que a Marinha tem, ou que o militar tem diante do civil, porque se ele vai ter privilégio, ele vai ter algumas coisas que ele não pode fazer. Então, assim, essa é uma discussão para se fazer do ponto de vista das exigências que determinado trabalho tem. É a mesma Todos, até o nosso. É a mesma discussão que a gente faria para qualquer outro trabalho. Tal trabalho vai exigir que você fique de madrugada, porque precisa ter alguém de plantão. E precisa ter alguém de plantão, entendeu? Então, assim, isso vai te dar determinados direitos trabalhistas que outra pessoa não. Assim, a minha primeira opinião é que é isso, o vídeo, ele é leviano e ele é ruim para as próprias forças, nesse sentido mesmo, de desqualificar o debate. Ele só serve do ponto de vista da polarização, de fato trabalhar nessa lógica de olha como a gente é bom, como vocês são descomprometidos, e ele expressa sim um ideário. Porque aí sim, dentro dos militares, existe um ideário de que eles ralam mais, de que eles são mais comprometidos com a pátria, de que eles, sempre eles. Os outros estão numa outra vida. Então, aquilo ali expressa, de fato, uma leitura que talvez seja, inclusive, majoritária. É difícil afirmar isso, mas que talvez seja majoritária dentro do meio militar. Embora seja leviano do ponto de vista dos compromissos profissionais que esse militar vai ter que assumir. Com relação às medidas, assim, eu tenho muita resistência a falar de legalistas, porque, a rigor, todo militar é legalista do ponto de vista de procurar uma justificativa legal para suas ações. O Bolsonaro falava o tempo inteiro, né, dentro das 4 linhas da Constituição. E os militares brasileiros, mesmo na ditadura militar, não é à toa que tem tantos atos institucionais, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5, que é isso? Você reinventa a legalidade para que ela sirva para você. Assim, do meu ponto de vista, assim, todo militar é legalista nesse sentido de que eles vão sempre procurar uma legislação para se escorar, e se aquela ali não te serviu, você reinventa ela, você reinterpreta ela. Toda hora aparece um para poder dar uma interpretação nova para o artigo 142 da Constituição. Então, assim, a rigor, para mim, todos eles são legalistas. E não são, no sentido que normalmente a gente emprega, de que legalistas enquanto aquelas pessoas que estão protegendo a institucionalidade da República. Eu acho que o posicionamento dos comandantes variou muito numa lógica da proteção da própria força, de como que eles poderiam negociar melhor ali com o presidente eleito, e aí naquele momento de fato eleito, privilégios e questões que eles queriam para a própria força, né? Então, para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica. E aí, agora, com relação especificamente sobre o vídeo, e é o meu último comentário, eu acho que ele expressa a fraqueza do poder político, porque não deu nada. Isso foi para o site, ficou no site por mais de um mês, aí depois pediram para tirar, aí fizeram uma normativa de que a comunicação tinha que agora passar pelo ministro. Antigamente era assim, depois deixou de ser, e não faz muita diferença, porque o ministro da Defesa que a gente tem é exatamente para amortecer qualquer coisa. Então, assim, eu acho que expressa muito, assim... Eu diria, é isso, os comentários que a gente teve foi que o Lula não gostou. Não existe isso. O presidente, ele manda. Militar da ativa é uma hierarquia. Então, alguém manda e outras pessoas obedecem. Então, assim, não cabe ao presidente gostar ou não gostar de alguma coisa, sabe? Não gostei, tira, agora. Chama quem responde por que você fez isso e deixou de fazer. Então, acho que a permanência por tanto tempo do vídeo demonstra, na verdade, a fragilidade do poder civil de lidar ainda com essa conjuntura dentro da caserna de insatisfações. E, Ana, para a gente encerrar aqui sua participação, como é que você vê aí os trâmites desse processo, dessa investigação da Polícia Federal, né, que já prendeu 2 militares? Hoje eu até estava assistindo a uma entrevista com o advogado do outro que era... Agora eu vou esquecer, que tem o Walter Braga Neto e tem o outro que é o Mário. O General Fernandes. Mário Fernandes. Exatamente. Gente, eu fiquei tão chocada com a cara de pau do cara, porque eu acho que eu vivo... Ou eles vivem em Nárnia, ou eu. Alguém está morando no mundo paralelo, eu não sei qual é. E aí, você tem alguma expectativa, Ana? Como é que você vê aí esse fato?
E realmente Nárnia pode ser um bom exemplo, é porque assim, a gente fala muito dessa ideia de o grande problema que a gente tem, para mim, realmente de como resolver isso. O nosso problema principal é o distanciamento entre civis e militares. Eles têm um Estado dentro do Estado. Então, assim, as coisas funcionam lá de outro jeito, eles convivem só entre eles, e aí, se as redes já são da forma como são, pensando no mundo, né? Já que a gente estava falando sobre isso na pauta anterior, imagina isso só na sua bolha 24 horas por 50 anos. Então, assim, acho que nada, você falou brincando, mas pensar essa lógica mesmo de dois mundos diz muito sobre o tamanho do nosso problema. Eu tenho expectativa, sim, que alguns deles vão ser presos, eu acho que tem ampla documentação, mas eu não tenho a expectativa de que essas prisões vão resolver o nosso problema. Eu tenho a expectativa de que elas abram um novo período de, sim, construção sobre uma política de defesa, sobre como devem ser as relações entre civis e militares. E aí, os civis são muitos, os militares também. Então, assim, acho que tem... A minha expectativa é de que o judiciário, dando uma limpada assim, em algumas coisas, o executivo e o legislativo consigam ter mais espaço de iniciativa política para tomar medidas que precisam ser tomadas e que nem dizem respeito necessariamente ao dia 8. E aí você começou a entrevista com um anúncio, né, que o governo anunciou no final do ano, a criação de uma carreira para essas áreas, né, uma carreira civil para essas áreas de defesa, segurança, do GSI, que é uma boa medida por parte do governo e que não é uma medida reativa ao dia 8. É uma medida que está prevista na Estratégia Nacional de Defesa de 15 anos atrás e não foi concretizada, porque sempre falta dinheiro, militar não é prioridade. Falta dinheiro, vai mexer no Ministério da Defesa? O Genuíno tinha até uma piada, assim, que só traz confusão, né? Da cana... como é que ele fala? Que dá cana na ditadura e não dá voto na democracia. Então ficou lá de lado, né? Não, vou mexer no Ministério da Defesa, não para quê? Assim, talvez nesse sentido, o que aconteceu durante o governo do Bolsonaro tenha alertado, olha, precisamos mexer sim. E não precisamos mexer só por causa da inclinação política à direita ou à extrema-direita, já que a gente pode identificar, sim, infiltração de grupos fascistas em algumas unidades militares, haja visto os kits pretos, como vocês próprios já noticiaram mais de uma vez. Mas do ponto de vista da política de defesa mesmo, de como ter uma política que seja para além da dimensão militar, que passa pela dimensão cibernética de proteção das redes sociais, passa por integração de infraestrutura, passa por empoderar mesmo, ter servidores de carreira, igual as outras políticas públicas, que estão ali com essa responsabilidade ao longo de décadas, né? Igual tem na saúde, igual tem na educação, igual tem na assistência. Então, passar a tratar a política de defesa como uma política pública, eu já acho que nesse sentido é um bom avanço. Então, ficou aí uma notícia boa, né, no final do ano. Só para repercutir como uma chamada, e aí depois a gente vai entrando em outros assuntos, mas isso é relevante.